Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3. Nesta noite eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 12 e meditaremos sobre João Batista, o precursor do Rei Jesus Cristo. Mateus, capítulo 3, de 1 a 12. Abra a Bíblia, deixe-a aberta, nós vamos orar e em seguida procederei com a leitura. Oremos. Senhor Deus, neste momento do culto, tomamos a Tua palavra em nossas mãos, mais uma vez, para lê-la. E rogamos que, desde já, o Senhor, o Espírito, haja em nós, nos dando a compreensão da verdade. A Tua palavra é a verdade. E não somente isso, Senhor, que possamos ver esta palavra aplicada à nossa vida, nos transformando de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me para que possa explicar e aplicar esta palavra com fidelidade a cada um dos que estão aqui, a começar em mim. Assim te bendizemos, com gratidão em Cristo, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém. A palavra do nosso Deus, o Rei, diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado nesses dias o Evangelho segundo escreveu Mateus. E vimos que a ênfase desse evangelho é exatamente a realeza do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, Mateus falou acerca da genealogia do Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento, como se deu, e a sua própria concepção, que foi sobrenatural. E aí, então, tivemos diante de nós duas reações ante o nascimento do Redentor. Uma apresentada pelos magos que vieram para adorar o Senhor, o Rei Jesus Cristo, inclusive trazendo-lhe presentes. E a outra que dizia respeito a Herodes, que se viu ameaçado no seu reinado esse que foi dado pelo próprio Senhor, e perseguia o Senhor Jesus Cristo, vindo a matar crianças da mesma faixa etária do Senhor Jesus Cristo, todas aquelas do sexo masculino. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que a despeito de todas essas tentativas para barrar o progresso do rei, o seu nascimento, o seu crescimento e início do seu ministério, nada disso foi então possível. Deus, em sua soberania, estava conduzindo todas as coisas, inclusive a vida do seu filho, agora encarnado, para o cumprimento pleno da sua vontade. Mas esse mesmo Deus estabeleceu também como seria o início do ministério do seu filho.
E aí, as últimas palavras que nós temos do capítulo 2, no verso de número 23, relativas ao Senhor Jesus Cristo, é que ele habitaria em Nazaré e que por isso seria chamado Nazareno. Mas aí nós temos um hiato temporal, onde não há qualquer registro, segundo Mateus, do que aconteceu nesse período. O que já somos imediatamente informados é que naqueles dias apareceu João Batista. E logicamente que se você fizer essa leitura de uma maneira sequenciada, será tentado a achar que aqui nós temos uma ligação direta, e não, você tem aqui pelo menos algo em torno de 20 a 25 anos entre a ida do Senhor Jesus Cristo para Nazaré e o início do ministério de João Batista e, consequentemente, de Cristo Jesus. Assim sendo, o que nós temos aqui é, mais uma vez, a consumação da palavra do Senhor, na medida em que o próprio Deus havia prometido que enviaria alguém que prepararia o caminho do rei. E é interessante perceber isto na medida em que a gente lê o verso de número 3 do capítulo 3, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Era exatamente isso que João Batista veio fazer, preparar o caminho do Senhor. Aquela pavimentação própria, todas as medidas necessárias para que o rei pudesse passar por ali, o que era comum àqueles naquela época. Não comum a nós hoje, porque não temos esta realeza como enfatizada no passado. Mas foi isso exatamente que João Batista veio fazer. E o ministério de João Batista era exatamente este ministério de preparação para o rei. Tanto é que ele é chamado de precursor, aquele que antecede, aquele que anuncia, aquele que prenuncia, aquele que indica a vinda de alguém ou algum acontecimento. E, logicamente, que se isto foi registrado para a nossa edificação, foi registrado, então é extremamente oportuno que a gente entenda como foi este ministério, o ministério de João Batista. A primeira coisa, então, que a gente precisa saber é quem era João Batista. Mais uma vez, Mateus não é exaustivo nesse sentido, ele faz declarações bem pontuais, e aí nós precisamos recorrer a outros evangelhos a fim de percebermos isto. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Esse é o primeiro evangelho que eu gostaria que você vislumbrasse comigo. Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica disso, eu queria que você acompanhasse rapidamente. Em Marcos capítulo 1, você vai ver a partir do verso de número 2 o seguinte: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele, com toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo, e trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. O relato de Marcos se assemelha muito ao de Mateus. Então esse também não é um relato tão exaustivo. Mas nós temos um evangelho que fala sobre isso de maneira mais detalhada, relatando então a família de João Batista. Por favor, vamos agora para Lucas, seguindo a sequência que está aí na sua Bíblia. Nós tínhamos um casal, a esposa dele era estéril, a Isabel, mas foi dito algo acerca desse casal ter um filho. Então, em Lucas capítulo 1, nós lemos o seguinte a partir do verso de número 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus sacerdócio na ordem do seu turno, aqui está se referindo a Zacarias, o pai de João Batista, portanto ele era filho de Zacarias e de Isabel, e lembre que Isabel era prima de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo o costume sacerdotal, de entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento,
Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Grave bem essa referência. Ou seja, ele se assemelhará ao ministério de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. E ele diz: converteu desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja que ele veio, vai trazer uma mensagem, essa mensagem será uma mensagem de conversão para muitos, de rebeldia para outros, mas este é o ministério que cabe a ele. Mais adiante, nós lemos mais uma vez sobre o nascimento de João Batista, ainda no capítulo 1, por favor, veja comigo. No cântico de Zacarias, após o nascimento dele, verso de número 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus anjos, santos profetas, digo, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, em todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Veja, João Batista está falando do seu filho, Zacarias está falando do seu filho, João Batista. O pai sabia disso. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E é dito sobre ele, veja o relato da sua infância: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até os dias em que havia de manifestar-se o quê? Que é exatamente o ponto que Mateus parte. Então você tem aqui um relato de como foi a vinda desta criança, a sua infância, o seu crescimento, cheio do Espírito Santo de Deus, e agora então ele inicia o seu ministério conforme escreveu Mateus. E eu queria então, irmãos, lembrar os irmãos que é este João Batista, aquele que foi anunciado profeticamente, aquele que não era Elias, e ele mesmo afirmou isso no Evangelho segundo escreveu João. Ele disse: eu não sou o Cristo e eu não sou Elias. Todavia, por que as pessoas fizeram essa comparação entre João Batista e Elias? Porque ao lermos o Antigo Testamento, veremos referências ao profeta Elias, inclusive sobre o seu modo de vestir e até mesmo se alimentar, que se assemelham ao que temos em João Batista. Daí a confusão de muitos. E aí, para corroborar com isso, você tem o texto de Malaquias. Por favor, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Mais uma referência a João Batista e neste comparativo com Elias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Tá? Antes de Mateus, você vai passar as folhas e você vai achar. Então, em Malaquias, capítulo 3, verso de número 1, lemos assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que antes da vinda do anjo, vem quem? O mensageiro que vai preparar o caminho. Lembre que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, você tem um longo período de aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Então, você tem um anúncio daquele que viria, assemelhando-se ao profeta Elias, e esse longo período. E agora ele aparece, João Batista. Mas aí Malaquias diz uma outra coisa muito importante, agora no capítulo 4. Observe comigo o verso 5. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas Elias já tinha vindo na época de Malaquias. Então, a quem ele se refere? Então, quando os judeus liam isso, diziam: não, João Batista é Elias. Não, não sou Elias. Eu sou aquele que viria antes do rei, para preparar o seu caminho. E ele prossegue dizendo:
E ele converterá, antes que venha um grande dia e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, Deus em sua bondade enviou a João Batista. Ele que era filho de Zacarias e de Isabel, ele que, segundo seu pai ouviu do anjo, seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, ele que se assemelhava ao ministério de João Batista, inclusive no que diz respeito às suas vestes, à forma de viver, ele que saiu de um lugar ermo para trazer uma mensagem de salvação, ele estava no deserto. Então, para a terra que estava deserta, sem vida, eis que surge a mensagem de vida através da boca deste último profeta, João. Ele que haveria de preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa interessante ainda sobre João Batista diz respeito à sua humildade. Por favor, abra sua Bíblia agora em João, capítulo 1. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo número 1. João, o evangelista, que é diferente de João Batista, vai falar exatamente sobre João. E olha o que ele diz. João capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Veja que ele cria na eternidade do Filho, mesmo habitando encarnado. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora veja, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Já falei isso para os irmãos. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Não é Elias. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta, o quê? Isaías. Agora pulemos para o verso 29 deste mesmo capítulo. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Meus irmãos, ele tinha consciência de quem ele era. Ele não era Elias, ele não queria ser Jesus, mas ele entendia o seu papel como precursor do Senhor Jesus Cristo, de maneira humilde submeteu a isto. E a forma como esse homem se refere ao Senhor Jesus Cristo é tão maravilhosa, porque ele reconhece a grandeza do Redentor. E Cristo, dando testemunho acerca de João, diz que entre os nascidos de mulher, nenhum há que seja maior do que João. Este era João Batista. E talvez ele tivesse muitas coisas para se orgulhar, para se ufanar na sua época, mas ele não fez isso, porque ele entendeu o seu papel, que era preparar o caminho do Messias, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mas a segunda coisa que esse texto de Mateus nos ensina é acerca do ministério de João Batista. E eu queria que você atentasse comigo agora para uma outra porção. Quando João Batista inicia o seu ministério, você tem a ênfase disso nos versos 1 e 2, 5 e 6, porque esse ministério de João Batista consistia basicamente em duas partes. Uma parte era a pregação. Então, o ministério de João Batista consistia em pregar. E a segunda parte do seu ministério consistia em batizar. Então, ele pregava e ele também o quê? Batizava. Bem simples isso. Mas aí nós precisamos avaliar como que era a pregação deste homem. Porque a despeito de ser uma pregação simples, clara, objetiva, ela era extremamente profunda. E o que ele falava?
Veja bem, verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de quem? Em outros evangelhos você vai ler o reino de Deus, a mesma coisa, reino dos céus, o reino de Deus. Então, em que consistia a pregação desse homem? Primeiramente, esta era uma mensagem sem rodeios. Não tinha firula. Arrependimento. Arrependimento. E isso, logicamente, passava pela concepção de que o ouvinte era pecador e precisaria, diante de Deus, reconhecer os seus pecados e dele se arrepender. E você olha para essa mensagem e eu fico olhando para muitos hoje e rogo a Deus que não entrem nesse mesmo padrão de autoajuda. Quantas mensagens você não ouviu aí que massageia o ego humano? Você tem poder, você pode, você não é tão ruim assim, há algo de bom dentro de você. Vasculhe, perceba, talvez você encontre, mas eu tenho certeza que você não é tão ruim quanto pensa. É pior. É pior do que você pensa. É mais terrível do que você possa imaginar. E essa mensagem de João Batista não era só para aqueles ouvintes daquela época, é para nós hoje. Mensagem que deve entrar no nosso coração e no mais profundo do nosso ser e arrancar de dentro a confissão da nossa malignidade. Porque fomos afetados com a queda e somos completamente depravados. Não há uma só área, instância, faculdade do nosso ser que não tenha sido afetada pelo pecado. Por isso que a mensagem de João Batista, uma mensagem de preparação, não poderia ser uma mensagem que rodeava o homem, mas que deveria ir diretamente ao seu coração e mostrar que ele é pecador e que todos pecaram e que carecem da glória de Deus. Arrependei-vos. Não era apenas uma mudança de mente, é a mudança plena da vida. De todos os padrões, de todos os conceitos, de todos os princípios que são contrários à vontade de Deus revelada em sua palavra. É a mudança que não contempla privilégios pessoais, mas tão somente a glória do Senhor, mesmo que isso resulte em perda. É a mudança que experimentou Zaqueu, que sendo ladrão rico, resolveu vender metade dos seus bens e devolver numa proporção infinda. A ponto de Cristo olhar para ele e dizer, hoje houve salvação nesta casa. Esta pregação de João Batista ela era direta. E ela falava de que havia um dia de juízo, está próximo o reino dos céus ou de Deus. Então há um tempo de arrependimento, é agora, é hoje. Então não era uma mensagem que confrontava o homem e dizia, amanhã você pode fazer isto. Como Paulo ouviu no Areópago, quando falou do Evangelho e do dia do juízo. E alguns disseram, não Paulo, sobre isso ouviremos em outro tempo. Não, é urgente, está próximo, é agora, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Era esta a mensagem. E se nós pregássemos isso hoje, por certas igrejas ficariam esvaziadas, porque o povo não quer ouvir isto. O que o povo quer ouvir? Coach. Que os coaches não me ouçam. Quer ouvir coach. Discipulado segundo o homem, não, discipulado segundo Deus é arrependimento e mudança de caminho. Você tem que aprender a ser mordomo do seu tempo. Não é porque você é um bom empresário, é porque você é um servo de Cristo. Você tem que ser mordomo das coisas que você tem, cuidar da sua família. Não é porque você tem que ter uma boa família para aparentar algo diante de uma empresa. É porque você é servo do Deus vivo, que botou você numa família, a dele. Essa é a pregação de João Batista. E a semelhança de hoje, naquele momento também tinha gente que queria burlar isso. Diante de uma pregação tão profunda e clara,
João Batista observa. Por favor, veja comigo o capítulo 3. Ele diz assim, verso 5. Então saíam a ter com ele, só um instante. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí observa. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de... É esse o resultado da pregação de João Batista. Frutos dignos de quê? De arrependimento. Aí eu pergunto, você está ouvindo a pregação e está se arrependendo? Sua vida é uma marca disto? Porque este era o ministério de preparação. Preparar pessoas para que, convictas dos seus pecados, pudessem crer no Senhor que estava entre eles habitando encarnado. Frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, quanta ilusão há nesse mundo em nome de um falso cristianismo, onde se anuncia a fé em Cristo, mas onde a vida não expressa essa fé por meio de frutos dignos de arrependimento. O mesmo velho homem, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas práticas, só mudou a veste, porque botou uma veste de crente e uma Bíblia embaixo do braço e vem para a igreja. Mas eu quero dizer a você que a vida que se requer daquele que se arrependeu verdadeiramente passa longe desse padrão mundano. Então não se engane. Estas pessoas foram confrontadas por João Batista e diziam, o que é que vocês querem aqui, raça de víboras? Vocês estão achando que vão enganar quem? Interessante que João Batista não era Deus, mas a Bíblia nos ensina que pelo fruto eu conheço a árvore. E ele sabia que aqueles frutos, né, porque eles se aproximavam dele, porque queriam saber o que João estava fazendo. E por que estava fazendo aquilo? E aqui é interessante observar que há uma contextualização própria aqui, nós vamos ver no batismo o porquê disso. Mas João conhecia o porquê dessa aproximação. Frutos dignos de arrependimento. Segunda parte do ministério de João Batista diz respeito a batizar. E aí eu acabei de ler para os irmãos o verso 5 e 6, onde as pessoas vinham, ouviam o evangelho, e a consequência disso era o quê? O arrependimento e o batismo. Naquela época você tinha duas práticas batismais, tá bom? Uma primeira era dos essênios, que era mais um rito de purificação do que batismo, de fato. Então algumas pessoas olham para o que João está fazendo aqui e dizem que era igual, não era. Tá? Tem nada a ver, era um ritual pagão, não está nada relacionado com o batismo aqui de João. E o segundo era uma prática executada pelos judeus no sentido de fazer prosélitos, que também não tinha nada a ver com o que João estava fazendo aqui. E aí, se você observar o que eu acabei de dizer agora do contexto, é que aqueles fariseus e saduceus vinham para o batismo, só para especular. E João Batista os confronta dizendo, olha, vocês estão com uma prática, vocês estão achando que é igual a minha, não é igual a de vocês não. É diferente. Sabe por quê? Porque os judeus, esses aqui, batizavam os gentios. Mas João estava dizendo que a necessidade de arrependimento não era só dos gentios, não. Era primeiramente de quem? Dos judeus. Em outras palavras, está dizendo, não só os gentios precisam de arrependimento e batismo, mas vocês também precisam. E é importante a gente perceber aqui, porque o que acontece? Os judeus estavam dizendo que não precisavam de batismo porque eram descendentes de quem? De Abraão. Eu sou descendente de Abraão, então não precisa de batismo. Quem precisa é você, eu não. E João diz, não, você também precisa. Por quê? Porque dessas pedras eu posso suscitar filhos o quê? Abraão. Então Deus tem poder para fazer de pedras filhos.
Agora, não é à toa que ele suscita isso, porque um coração empedernido é resistente à palavra do Senhor. Então, aqueles judeus, na verdade, eram como pedras. Então, se de um lado eles estavam sendo confrontados, por outro estava sendo dada a possibilidade de arrependimento e fé, que eles desprezaram. Então, o ministério de João consistia na pregação do anúncio do Evangelho e nesse batismo para todos os que crescem no Senhor e arrependidos dos seus pecados entrassem em aliança com Ele por meio do batismo, a inclusão. Você vai ver mais à frente no livro de Atos, capítulo 19, quando tem a conversão ali dos crentes em Éfeso, inclusive estudamos isso em outra oportunidade na quarta-feira retrasada, há 3 semanas atrás, mostrando que aqueles crentes foram batizados no batismo de João e agora haviam sido batizados novamente no batismo do Senhor Jesus Cristo. Eu expliquei para vocês essa transição. O batismo de João é aquele batismo que era posto na pessoa daquele que viria, estava ali, iniciando um novo momento, e o batismo de Cristo é a confirmação daquilo que João fez, mas agora com o cumprimento final da promessa, o envio do Espírito Santo de Deus. E João já faz referência a isto. Quando se refere a Cristo, por favor, volte seus olhos para o verso 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então era a preparação mesmo. Então em que consistia o ministério de João? Pregar e o quê? Batizar. Mas aí, irmãos, esse ministério de preparação trazia consigo também algumas afirmações, e eu destaquei 2. A primeira delas, já até teci comentário, está aí do verso número 7 até o verso número 10. Vou ler novamente. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Primeira coisa que eu gostaria de você considerasse é o alerta. Ele diz: o reino de Deus está próximo. Primeiro alerta. Não tem tempo a perder. Segundo alerta: cuidado com o falso arrependimento. Primeiro alerta qual é? O reino de Deus está próximo. Segundo alerta: cuidado com o falso arrependimento. Estudamos sobre perdão e arrependimento aqui, e nós vimos, irmãos, que todas as vezes que nós dizemos que alguém se arrepende, necessário é a apresentação de frutos, e que estes dependem de um tempo. Então, logicamente, que tem coisas que se apresentarão logo imediatamente, mas tem outras que só com o tempo serão percebidas. Inclusive, o próprio relacionamento é um ambiente onde essas coisas acontecerão. Todavia, em tempo algum, eu devo esquecer que aquele que ouviu a pregação de João Batista, o seu conteúdo, que se assemelha dos profetas e também dos apóstolos, arrependei-vos, de todos eles é exigido a produção de frutos. Então, você que está aqui hoje, pense nisso. Não adianta você dizer que se arrependeu, quando o Senhor mesmo diz, lhe alertando: você precisa produzir frutos de quê? De arrependimento. Vamos pensar aqui. Seu marido pecou contra você, ou sua esposa pecou contra você. Aí ela pede perdão, confessa, ou ele. O que é que se espera? Fruto digno de quê? De arrependimento. Não é incorreto pensar nisso, não. Porque isso é bíblico. Então você tem esse poderoso alerta. Tem que produzir fruto. Porque se não produzir, você está sendo incoerente com aquilo que você está afirmando. Esse não é o verdadeiro evangelho.
Deixe-me dar um exemplo bíblico disso. Abra sua Bíblia na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 12. 1 Timóteo 1, 12. Vocês lembram quem era Paulo? Atos 8. Consentiu com a morte de Estevão. O próprio Lucas diz que Paulo era como um touro selvagem contra os cristãos. Mas este homem foi alcançado pelo Senhor. E observe o que aconteceu com ele, e que nós podemos chamar de frutos dignos de arrependimento. Ele diz assim, 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era o quê? Blasfemo. Ele deixou de ser blasfemo? Ora, passou a glorificar a Deus. Quantas doxologias Paulo fez? Cada epístola que você lê dele, você vai ver uma doxologia. Uma glorificação ao nome do Senhor. E inclusive uma repreensão com aqueles que blasfemavam contra o nome do Senhor. Fruto digno de arrependimento. Mas ele era também o quê? Insolente. Ou seja, alguém que não se importava com o Senhor e dele pouco se lixava. Que atormentava ao Senhor e aos crentes. E aí ele diz mais, que ele também era o quê? Perseguidor. E agora ele estava experimentando o que era ser perseguido. A pergunta que eu faço para você é, mudou? Se eu olhasse a vida de Paulo antes de Cristo, para a vida agora em Cristo, eu posso dizer que houve fruto digno de arrependimento? E se eu olhar para a minha vida, eu vou ver isso. E se eu olhar para a sua vida, você olhar para a sua vida, vai ver isto? Ou você é o mesmo? Ah, pastor, eu nasci assim. Oh, você vai nascer assim, o seu cabelo vai morrer assim. Talvez você perca, como eu. É seu cabelo. Mas aqui o fruto de arrependimento não é mudança no corpo, não, fazer cirurgia no nariz, na orelha, seja onde você quiser, emagrecer, engordar, não é isso não. É caráter. Caráter transformado. Por isso que esse homem teve graça do Senhor, que o considerou fiel, designando para o ministério. Mas veja que ele admite o seguinte, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Vida transformada, irmão. E aí Deus dá um outro alerta, que é do juízo. Por favor, volte seus olhos agora para Mateus novamente. João diz, no verso 10, que já está posto um machado à raiz das árvores. Todas as árvores, pois, que não produzem bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. A sua mensagem era também a mensagem de quê? De juízo. Em outras palavras, é o seguinte, se você não produzir o fruto, você será cortado, não podado, como João 15 fala, não é poda, é cortar, e será lançado no fogo inextinguível, fogo que não se apaga, é condenação. Então este é um alerta importante que você tem aqui. Porque hoje também as pessoas não querem ouvir falar disso. Querem ouvir falar do céu, das bonanças, das bênçãos de Deus nessa terra, mas você não quer ouvir falar de condenação, não? De inferno? Pastor, Deus me livre falar de inferno. Pois é, uma das coisas que mais se fala na Escritura é sobre o inferno. Você sabia disso? Então o ministério de João falava acerca destas coisas, isso eram verdadeiros alertas, afirmações que João fazia, e aí ele fala
com relação ao ministério de Cristo, verso 1, dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, de cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com dois tipos. Com o Espírito Santo é o Espírito da promessa, que, por exemplo, Paulo fala em Gálatas, capítulo 3 e 4. Agora, com fogo é juízo. Então, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que julga e dá a sentença final. E é isso que o João está dizendo. E este é um alerta para mim e para você hoje, porque a mensagem não mudou, irmãos. O reino está próximo, a necessidade de arrependimento, de produzir frutos dignos de arrependimento, e a iminência do juízo de Deus, a vinda está próxima. Esses dias eu atendi uma pessoa, atendi no sábado, no domingo ele adoeceu, na quarta ele foi internado, na sexta ele foi entubado e na outra semana ele morreu. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, será que ele teve tempo? Você está hoje bem saudávelzinho aqui, bonito, a pele ruborizada, achando que nada vai lhe acontecer. Mas o machado está posto à raiz das árvores. E se você não produzir fruto, você será cortado e lançado ao fogo. Eis o tempo do arrependimento. Você se acha muito forte, muito saudável, é rico, não é? Tem conhecimento, boa família. Essas coisas não te salvam. Você precisa se arrepender. E esta é a preparação para que Cristo entre em sua vida. Arrependimento e fé no Rei. Foi isto que João Batista veio fazer. Preparar o caminho para a vinda do Redentor Jesus Cristo. Eu quero concluir fazendo só 3 aplicações. A primeira delas, louve ao Senhor por ter, nos dias de hoje, ainda pessoas que preguem o verdadeiro evangelho de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas fujam, corram, não se aproximem daqueles que iludem vocês ou tentam iludir com palavras doces, falando, quem sabe, da bondade inerente ao ser humano, mas que cada vez mais estão colocando vocês longe do verdadeiro Redentor. Agradeçam ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque domingo após domingo o Senhor me dá uma pancada, mas ao mesmo tempo me levanta, me ergue. Eu tenho ouvido a mensagem do Senhor que me concita a buscar um caminho diferente, uma mudança radical. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou no silêncio. O Senhor está falando comigo. E ao mesmo tempo diga, Senhor, me ajude a não me iludir com mensagens que estão longe do verdadeiro evangelho, que fala para mim, pecador, que eu preciso me arrepender dos meus pecados e mudar a minha vida antes que seja tarde. Segunda coisa, observe que o ministério de João Batista implicava em pregar e batizar. E eu, quando fiquei prestando essa mensagem, disse, rapaz, ainda hoje tem gente que não quer se batizar. Você já pensou nisso, Mayra? E ainda usa o exemplo do ladrão na cruz para dizer que não precisava de batismo. Eu digo, é ótimo. Pois vamos seguir o exemplo ao pé da linha, tá certo? Vou lhe pregar numa cruz e você diz que não precisa de batismo, que não tem como descer. Tem resolvido. Ele diz, não, pastor, não, mas você não quer o exemplo? Toma todo. Por que você não quer se batizar? E uma das razões, sabe qual é? Não é a igreja, não é o pastor, é o seu coração, filho, que ainda está empedernido, insensível, frio, duro, resistindo.
e não quer fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Sabe o que é, irmão? Abandonar o pecado, que pode estar oculto aos olhos de muitos, mas não do Senhor. Então, se você diz que de fato crê em Jesus, necessariamente você precisa ser o quê? Batizado. Salvo se houver alguma exceção e não é a da cruz. Embora ela exemplifique casos que possam ocorrer. Então, por que você não quer se batizar? A resistência está em você, no seu coração. Mas é importante que esse é o selo da justiça da fé. Romanos 4. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado não será condenado. Deus instituiu isso. E o próprio Senhor Jesus Cristo fez isto. Instituindo o batismo. E hoje isso não mudou. Então, se você ouviu o Evangelho e se arrependeu, por que não quer batizar? É porque você ainda está com o coração do mesmo jeito que esteve desde o dia em que você foi concebido. Duro. Ainda continua morto em seus delitos e pecados. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: o que João Batista fez foi vir para preparar, pavimentar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu aquilo que Deus havia ordenado em sua palavra, não foi? Vimos Malaquias, você poderia ir também para Isaías, comprovando todas estas coisas. E observe bem, que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Em suas minúcias. Não foi? Ele prometeu também que haveria de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso diz respeito ao dia do juízo. Então, se você está em Cristo e se arrependeu e creu nele, bendito seja Deus por isso, porque quando o dia dos juízos chegar, e esse é um dia que você espera ansiosamente, porque será o grande dia para os crentes, bendito seja Deus por isso, aguarde esse dia, prepare-se para encontrar com o seu Deus. Agora, se você está aqui, e você não está preparado, eu quero dizer que esse será um grande e terrível dia para você. Busque ao Senhor, meu filho, por quem dá esperança. Se arrependa e volte-se para Ele enquanto há tempo. Porque poderá chegar o dia em que, mesmo com lágrimas nos olhos, você não ache espaço para arrependimento. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado para a vinda do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre faz o bem. Te agradecemos por teu cuidado e amparo, a tua bênção em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos enviou o teu santo evangelho, a boa nova de salvação, para nós que estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. E nos mudou e nos transformou, dando-nos um novo coração. Louvado seja o Senhor por isto. Pedimos ao Pai que o Senhor nos prepare cada vez mais para encontrar-nos com o Senhor na tua vinda. E que mova o coração daqueles que ainda estão empedernidos, Pai, conduzindo-os ao arrependimento, à mudança de vida, para que também pelo Senhor sejam convertidos. Faz isto, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Cristo, e com perdão dos nossos pecados. Amém.